Oi, professora. Boa tarde, tudo bom? Tudo. Que bom. Professora? Boa tarde, tudo bom, João Guilherme? Oi. Só tem 2 câmeras ligadas. 3 agora. Todo mundo se escondendo, né? Eu quero ver o rostinho de cada um, eu tô com saudade. Cadê vocês? Isso. Boa tarde, Esse ano vai ficar Luísa. ainda mais quando as férias chegar. Boa tarde. Boa Professora, tarde, eu só não vou ficar com a câmera ligada porque minha prima tá aqui. Férias do comum começa Jaqueline, amanhã. boa tarde. Maria Eduarda, boa Oi, tarde. Lucas, Matheus, Vitória, boa tarde. Rafaela, boa tarde. Sabrina, João Pedro. Oi, Boa professora. tarde. Oi, que saudade de vocês. Parece que essa semana demorou pra cá. Ô, professora. Oi. Hoje eu tava aqui de boa, eu tinha acabado de acordar, tomar um café da manhã do lado da minha mãe. Aí eu fui ver se tinha algum dente mole, porque eu lembrei que eu tinha um dente mole. Era o último. Aí ele quebrou uma parte e veio pra dentro. Aí eu tive que arrancar ele. Meu Deus. Professora, aconteceu quase a mesma coisa comigo. Meu dente, ele tava mole esse daqui. Aí eu falei, pai, meu dente tá mole. Aí ele, Lucas, traz esse dental aqui pra mim que eu vou arrancar esse dente. Aí eu dou esse dental pra ele. Aí eu falei, ô pai, faz devagar. Aí ele me segurou e amarrou o dente na minha boca e puxou logo. E saiu tudo. Deu pra É caramba. mais ou menos assim. Quando meu dente tava mole, a minha mãe foi tirar. Ela falou 1, 2, 3. Aí no 3 eu fiz uma cara. Eu falei já. Aí no 4 ela puxou. Nossa. Nem dói. Eu sempre tiro meus dentes sozinho. Oi. A maior parte da minha vida é tirando os dentes. Que trabalho? De geografia a gente vai falar hoje ou vai falar depois das férias? Depois. Não é hoje não, depois, porque eu não pesquisei, eu esqueci. Depois. Trabalho de geografia. Vou marcar certinho. Olha só. É isso que eu estaria se não fizesse Google Forms. Hoje nós vamos estudar, dar continuidade, né, aos nossos estudos sobre LD. Na semana passada, Página. nós Professora, quando que a gente vai fazer problemas o... sociais e Professora, quando que a gente vai ambientais fazer a História e Geografia de Mato Grosso? Quando que a gente vai fazer na hora Geografia? que voltar das férias. Olha só, então. Aí nós vimos aí sobre os problemas sociais, né? Da chegada do homem à cidade, né? Quais foram os problemas que foram surgindo? Página 28? Calma! Página 28. Tá? Que foram surgindo com a urbanização das cidades, né? Deixa eu abrir aqui. Olha só. E aí, hoje nós vamos falar sobre os problemas ambientais. Na semana passada nós vimos problemas sociais, lembra? Dos salários, né? Do subemprego, né? Que como as pessoas vinham para as cidades, nem todo mundo conseguia, né? Um emprego, um bom trabalho. Ó, já começaram a riscar aí a tela. Por favor, gente. 5º ano, a professora teve que ficar chamando atenção por causa de riscar a tela. Não dá, né? Eu achei que era do cubo mesmo. Não, não é não. Então, pessoal, como a professora estava falando, né? Nós falamos sobre os problemas sociais. Hoje nós vamos falar dos problemas ambientais, né? Que acabam sendo causados pelos seres humanos, por atividades humanas, né? Que impactam, né, no meio ambiente. Então, olha só, lá na página 23,
28, né, do LD, nós temos aí, ó, os problemas ambientais. Vocês já estudaram que as atividades humanas geram impactos ambientais, né? E o aumento da população urbana, consequentemente, o crescimento das cidades, alteram as formas de relevo, as bacias hidrográficas, o solo e a vegetação. Terrenos localizados às margens de rios ou córregos e em encostas íngremes foram e ainda são, em geral, ocupadas pela população mais carente. São áreas sujeitas a enchentes, inundações e deslizamentos, né? Nos períodos chuvosos, a concentração de construções, a canalização dos rios e a pavimentação das ruas impedem que haja solo suficientemente livre para absorver a água da chuva. Isso provoca o transbordamento de rios e córregos e, portanto, a inundação de áreas das cidades. Então, observem bem aqui, né, que esse aí é um dos problemas ambientais ocorrentes devido, né, à urbanização. Então, nos períodos chuvosos, né, como há muitas construções nas cidades, né, a canalização dos rios, né, a pavimentação, o asfaltamento das ruas, impedem que haja um solo livre para que a água da chuva escorra, né, escoa. E por isso, né, provoca, muitas vezes ocorre, né, o transbordamento dos rios, provoca também a inundação, né, conforme vocês podem ver aqui na imagem. E esse problema também pode ocorrer se a tubulação dos bueiros estiver com lixo e outros resíduos que impeçam a passagem da água. Então, nós temos aqui a imagem de uma cidade que foi inundada, né, pela água da chuva. Por quê? Por conta desses problemas, por conta de muita construção, por conta de os bueiros estarem entupidos, né, tiver muito lixo, resíduo, e aí ocorrem as inundações das cidades. Aqui na imagem é uma enchente, né, inundação em Chapuri, no Acre, tá? Em 2015. Olha só como que ficaram as casas, ó, totalmente inundadas, tá? Debaixo de água mesmo, a cidade toda. Aí, ainda na página 28, nós temos essa imagem aí, ó. Observa a ilustração a seguir. Ela retrata a diferença entre uma situação normal de volume de água de um rio e eventos de enchente e inundação. Observem aqui, ó. Então, nós temos aqui o solo, né? Olha só, abaixo do rio, embaixo das casas. E aí, nós temos os rios aqui, ó. A situação normal seria, né, somente nessa faixa aqui, ó, né, de água do rio. Seria uma situação normal, não prejudicaria ninguém. Depois, nós temos uma enchente. Olha só, a enchente ainda vai, né? Já ocupa aqui, ó, parte das casas, dos prédios. Já a inundação, seria já, ó, uma água acima, bem acima do limite. Então, nós chamamos de enchente. Professora, Oi. o jacaré vai numa dessa inundação? Como? Já pensou, tipo, inunda Cáceres? Aí tem 3 jacaré na beira do rio e eles vêm pra Cáceres. O que acontece? O que pode acontecer, né? Eles comem jacaré. E vai aparecer mesmo dentro da casa. Certinho. Mas aí Não, é só chamar o exorcista que ele vai embora. Exorcista? O que tem a ver exorcista com jacaré, João Guilherme? Ele expulsa. Ele não faz sentido. Olha só, então. Expulse. Aqui eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Aqui em Cáceres, no lugar onde você mora, já houve enchentes provocadas por chuvas fortes?
Sim, sim. 2009. Enchente, sim. Sim? Ô, professora, Oi. aqui na minha casa, eu lembro de um dia que teve uma chuva muito forte. Aí alguns peixes da represa, como lambari, tilápia, traíra, tudo foi para fora da represa, menos os pacu que são os peixes maiores, né? Aí quando a Aham. água secou, eles ficaram presos nas poças de lama e morreram tudo. Olha só. Então, olha, é uma situação bem preocupante isso aí, né? A gente A fala, represa tinha estamos brincando aí com o jacaré, mas é uma situação preocupante, porque já pensou em entrar água na sua casa, você ficar dentro de casa cheio de água, Perde né? muita coisa. E Já aconteceu com a minha tia lá em Cuiabá. é. Então, alguns de vocês falaram que sim, né? Na nossa cidade já houve enchentes. E a professora trouxe aqui para vocês verem uma enchente que aconteceu em Cáceres em 2010, há 10 anos atrás. Olha só como que ficou. Tá? Aqui é uma das ruas dos bairros mais afastados, né, do centro da cidade. Olha a bicicleta, a água ficou na cintura do senhor, ó. Professora, Oi, onde que foi essa enchente? aqui em Cáceres. Mas em que lugar de Cáceres? Essa imagem aqui eu não sei, mas essa aqui, ó, é aquela rua dos camelôs, daquelas lojinhas ali perto da rodoviária. Isso. Aqui, Perto do. Antes Perto do da Lourdes. onde? Antes do Lourdes. Ora, Perto do Lourdes. perto do Eu tô Lourdes procurando- mesmo. Eu tô procurando aqui no Google e tem as mesmas imagens. Isso, a professora retirou essas imagens da prefeitura, daqui de Cáceres. Essa aqui, eu não sei qual é o bairro que fica, tá? Mas é aqui de Cáceres também. E essas duas imagens aqui, ó, é lá da Praça da Sematur, tá? Lá naquela praça onde acontecem os shows, no festival de pesca, tá? Então, olha só aqui, ó, como que ficou totalmente, né, bem coberto de água, a enchente que foi provocada em 2010 aí, né? Ocorreu em 2010. essa professora, enchente meu pai na me cidade. contou que lá na onde tem o Rio Paraguai, naquela parte que vai o esgoto, teve que fazer um furo, por causa que tinha muita água. Isso. Fala, Luísa. Eu nasci em 2009, né? Aí minha mãe falou que eu não morava nessa casa quando eu era bebê, né? Eu morava em uma rua bem afastada, na verdade, do centro, daqui de Cáceres mesmo, né? Uhum. E quando eu nasci, em 2010, 2011, por aí, tinha muita enchente, direto tinha enchente. Aí na minha casa, minha mãe falou, né, que os bombeiros iam lá e aí buscavam minha família de barco, porque era muita enchente. Isso. Em 2010, essa enchente foi uma das maiores enchentes aqui de Cáceres. As pessoas andavam mesmo de barcos nas ruas porque inundou bastante, né? Seria maior legal. Não seria legal, não. Não queira passar por isso. Não queira. Se você não quer Deus passar por livre. isso, então não pesque dentro de casa. Não vai ter como carregar o Se na nossa celular. casa não viesse água, Tragédia. seria bom. Vamos deixar. Arthur, você quer falar? Sim. Quando eu tô saindo de barco, Para as casas, né? Pessoal, agora deixa o Arthur falar agora. O porto bem aberto, isso seria muito ruim. Arthur, pode falar. Quando eu tô saindo de lancha com meu pai para ir pescar, aí eu passo lá pela marinha. E lá na marinha tem um monte de pedra assim caída. Agora eu perguntei aqui para minha mãe, ela disse por causa da enchente que teve aqui em casa. Isso. Aqui em casa. Isso. É isso mesmo. Muitas pessoas, né, no site da prefeitura mesmo tá falando que essa enchente ocorreu por conta dessa construção que eles fizeram da canalização de esgoto. E aí havia muitos bueiros também entupidos, como fala aqui Muito no volume de água. Isso. E aí choveu, né? Parece que em 3 dias choveu o que era previsto para chover durante o mês inteiro. Então foi muita chuva. E aí também com os bueiros sujos, né? Cheio de lixo, isso também ajudou que a cidade passasse, né? Por essa enchente, tá? Então, assim, pessoal, a gente falou e brincou e tal, mas é uma situação muito preocupante.
Muitas pessoas perderam casas, muitas pessoas perderam bens que tinham dentro de casa, tá? Então, assim, é uma situação bem preocupante, bem precária mesmo, tá? Olha só, aí lá na página 29, nós temos aí, ó, os deslizamentos de terra ocorrem quando, aqui já é um outro problema, tá? Nós falamos aqui da enchente, a enchente é um dos problemas, né, ambientais causados pela grande urbanização, né, das cidades. E aqui nós temos um outro problema ambiental também, que são os deslizamentos de terra, tá? Geralmente eles ocorrem, né, quando a vegetação das encostas dos morros é retirada para a construção de novas moradias, tá? Então nós temos aqui os morros, né, e a retirada, né, dessas vegetações, das encostas, faz com que fiquem uns lugares bem perigosos, né? E as pessoas acabam construindo nesses lugares, né? Olha só, durante grandes chuvas, né, chuvas fortes, o solo vai encharcar de água, né? E aí acontecem esses deslizamentos. Então, olha só, arrastando habitações e provocando muitos prejuízos e perigos para os moradores. Aqui em Cáceres, né, isso aqui não é muito comum porque a nossa cidade é uma cidade mais plana, né? Aqui nós não temos muitos morros, né, na nossa cidade. Mas em cidades que há muitos morros, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Cuiabá. Isso, há muito deslizamento, né, de terra, porque as pessoas acabam construindo nesses lugares, por mais que sejam lugares muitas vezes proibidos, né, para construções, mas as pessoas invadem e constroem porque não tem onde construir e acabam ocorrendo esses tipos de acidentes, né? Essa imagem aí do livro de vocês é um deslizamento da encosta, né, provocado pelas chuvas no Niterói, no Rio de Janeiro. Olha só aqui, ó. Outro problema ambiental comum nas cidades brasileiras é a poluição. Todo mundo já está cansado de saber disso, né? Que a poluição é um dos problemas também ambientais, né? Que pode ser atmosférica, visual, sonora e da água também. A poluição atmosférica, ela é causada pela emissão de gases, né, poluentes e tóxicos produzidos principalmente pelas indústrias e os nossos veículos automotivos, carros, ônibus, motocicletas, né? O ar poluído pode causar graves problemas de saúde, como alergias, intoxicações, problemas respiratórios, doenças de pele e até mesmo câncer. A poluição visual, quando nós falamos de poluição visual, ela é caracterizada pela grande quantidade de placas, de propagandas e anúncios em outdoors, estabelecimentos comerciais e de serviços e pichações nos muros. O barulho produzido pelos automóveis e outros ruídos altos provocam a poluição sonora, que nós chamamos de poluição sonora, né? Que pode causar distúrbios auditivos, dores de cabeça, insônia, entre outros problemas de saúde. A poluição das águas é gerada pelo despejo de dejetos residenciais e industriais nos rios, córregos e mares, sem tratamento prévio. Então, aqui, pessoal, nós vimos aqui vários problemas ambientais e nós vimos também que quando nós falamos de poluição, não é só a poluição, né, que nós falamos dos gases, né, dos componentes tóxicos, né? Nós vimos aí que há mais de um tipo de poluição, que é a poluição sonora, a poluição visual e a poluição das águas, né? E aqui nós temos aí, ó, você sabia
As árvores não oferecem apenas sombra nos dias de calor. Plantar árvores traz benefícios ao meio ambiente e aos moradores das grandes cidades, pois elas reduzem a poluição do ar, da água e as emissões de gás carbono. Olha que legal! A simples atitude de plantar uma árvore traz todos esses benefícios para nós seres humanos. Alguém queria falar alguma coisa? Murilo, Pode falar. O que tem eu? você que tava falando com a professora, ela perguntou quem queria falar, então você queria falar. Falei nada. Então, olha só, plantar uma árvore, né? Então, traz todos esses benefícios para nós, seres humanos, e para o nosso planeta Terra. Oi, Vitória. Professora, lá na minha avó, lá na casa da minha avó, ela plantou uma árvore faz muito tempo. Que ela é um pouco grande e quando a minha avó abre a janela, o quarto da minha avó fica bem na frente da árvore. Aí, quando tá muito sol e minha avó fica com a janela aberta, não pega nenhum sol no quarto da minha avó, por causa que a árvore, ela traz a sombra pro quarto dela. Muito bom, né? E aí, nós vamos para a página... O muro traz a sombra pro meu quarto. Página 30, Eu tenho a janela do meu quarto. Olha só. E na hora que eu tô jogando, ele fica só. Lá na página 30, nós temos aí, ó, o lixo. O lixo é um dos principais problemas sociais e ambientais das cidades brasileiras, tá? Em geral, pode ser classificado como seco ou úmido. Então, ó, é considerado lixo tudo aquilo que não tem mais utilidade, tá? Aí nós falamos aqui, ó, classificado como seco ou úmido, né? E aí nós temos as cores. Use as cores da legenda em destaque no texto e destaque no texto os objetos classificados como lixo seco e lixo úmido. Então, aqui nós temos uma primeira atividade, tá? Antes de ler aqui, a professora já vai explicar. Toda vez que vocês verem aqui algum objeto que pode ser classificado como lixo seco, vocês vão pintar da cor azul. E toda vez que vocês verem algum objeto que pode ser classificado como lixo úmido, vocês irão pintar de vermelho, tá? Aí nós temos aí, ó, papelão, papel e jornal limpos, garrafas de PET, plásticos, latinhas, metais e vidros são considerados lixo seco e podem ser reciclados, tá? Então, aí nós temos os materiais, os lixos secos. Materiais orgânicos, como folhas, restos de comida, cascas de frutas e legumes, e materiais não recicláveis, como papéis engordurados, copos quebrados, vidros de espelhos, entre outros, são considerados lixo úmido. O lixo domiciliar e o lixo comercial são compostos de uma grande quantidade de matéria orgânica, plástico, papel, metal e vidro. O lixo público é formado por resíduos sólidos, gerados da limpeza pública, areia, papéis, folhagens, podas de árvores, entre outros. E é permitida a sua destinação aos aterros sanitários. Alguém sabe me falar, pode me responder o que é um aterro sanitário? Mitério. Eu sei. É onde é jogado lixo. É tipo lixão, é o lixão. Isso. Pode falar. Pelo que eu sei, É tipo onde o lixo é esmagado para ser reutilizado. Murilo, você não queria falar? Agora deixa o Pedro falar. Não. Ó, os aterros sanitários são os lugares onde esse lixo aqui, ó, o lixo domiciliário, o lixo comercial,
são Eles levados. estavam São separados. Não, aqui não são separados, não é o lugar onde fazem a reciclagem, tá? Aterro sanitário é onde simplesmente são depositados os lixos, que são chamados os lixões, tá? O lugar onde fazem a separação do lixo, reciclagem, é outro nome, tá? Não confundam. Aí, ó, há também o lixo hospitalar, tá? Que é proveniente, né, dos serviços hospitalares, ambulatoriais, farmácias, laboratórios, entre outros. Por possibilitar a disseminação de doenças, esse tipo de resíduo deve ser sempre incinerado, ou seja, queimado Professora, em fornos e usinas próprias para isso. Oi. meu pai tem um machucado no pé. Aí eu tenho 2 tias que são médicas. Aí elas prescreveram uma vacina. Aí todo dia ele pegava uma agulha enorme e colocava na barriga. Aí ele mandava eu sempre jogar, porque o pé dele estava machucado. Aí tem uma vez que eu fui jogando de minha mãe e falei assim, não, coloca lá fora uma sacola plástica, depois sua tia vem buscar. Isso. Ele sempre dava pra minha tia levar. Isso, porque são materiais que eles não podem ir para aterros sanitários, né? Porque são materiais que podem contaminar outras pessoas. Então, esses materiais, né, de lixo hospitalar, que é de hospital, de ambulatório, de farmácia, laboratórios, eles têm que ser queimados, tá? Então, nós vimos aí mais um problema ambiental, né? Que é o lixo. Nós lidamos... Professora, minha mãe trabalha na onde tem umas caixas que coloca esse lixo. Aí as pessoas vão buscar no caminhão. Ambulatório. Isso. É um tipo de... Não são os lixeiros, né, normais que fazem a coleta. Então, todo esse material como eu vou dizer, ele é recolhido por empresas diferentes, né? E aí eles são queimados. Olha só aqui, ó. Você sabia? Nem sempre os municípios têm locais, né, adequados para a destinação do lixo. Apenas delimitam uma área, né, comumente conhecida como lixão, para que ele seja depositado. Vai precisar desses 2 lápis? No entanto, a destinação correta da maior parte do lixo é a reciclagem, como vocês falaram aí, né? Por meio dela, os resíduos podem ser reintegrados à cadeia reprodutiva, gerando novos produtos. Aí nós temos aqui, ó. Então, o certo seria que todos nós consumíssemos apenas os produtos que pudessem ser reciclados, né? Assim, nós não haveríamos a contaminação do solo, porque os locais, como aqui está falando, ó, muitas vezes o lixo, as cidades, né, os municípios não têm uma área adequada, não tem um aterro sanitário para ser depositado os lixos, né? E aí, simplesmente, a prefeitura, né, os órgãos públicos delimitam uma área e essa área que agora vai ser o lixão, e vão lá e depositam esse tipo de material. Então, o certo seria ter toda uma reciclagem desse lixo, né, e tal. Não sei se vocês sabem, mas aqui em Cáceres nós temos aí a Piraputanga. Todo mundo conhece? Sim. Sim, eu vou direto andar lá de bicicleta com meu pai. Aí tem dia que... Ô, professora, teve um dia que ele me levou lá na cachoeira, aí ele me desafiou a pular. Isso, aí nós temos... Essa Piraputanga é uma área onde tem uma cachoeira, tá? E era um local muito bonito. Hoje em dia, não sei se vocês sabem, mas o lixão daqui do município de Cáceres fica bem próximo à cachoeira lá da Piraputanga. E teve até uma época que discutiram muito aqui na cidade que haviam, né, resíduos tóxicos do lixão indo lá para a cachoeira da Piraputanga, tá? Então, olha só, além de contaminar o solo, né, muitas vezes podem contaminar aí a água, né? A cachoeira lá da Piraputanga era uma água bem cristalina, bem limpinha.
Então, olha só, então podem também, né, prejudicar aí a água, contaminar. No município onde nós moramos, ocorre algum dos problemas ambientais estudados aqui? E aí? Vocês acham que aqui em Cáceres, a professora já até citou um agora, né? Aí do lixão. Ocorre deslizamento de terra? E aí, pessoal? Podem me responder. Aqui em Cáceres ocorre, vocês já viram falar de deslizamento de terra? Sim, professora. Não? Não. Tá. Não. Mas o quê? O que mais que pode ser? Enchente, nós já falamos, né? Que ocorreu aqui em Cáceres também. Já ocorreu aí a poluição. Nós temos também aí a poluição atmosférica, e isso ocorre em todas as cidades, né? Porque todas as cidades existem carros, motos, então as indústrias também. O que mais? O problema ambiental do lixo, que a professora também falou, né? Uhum. Então, há vários problemas ambientais aqui na nossa cidade também. 15 para uma. Ó, agora a professora vai deixar algumas atividades para vocês realizarem. Lá na página 31. Por que a gente não faz aqui logo? Porque não vai dar tempo de vocês fazerem aqui agora. Só tem 8 minutos. Número 1. Com suas palavras, explique por que é comum acontecer inundações e deslizamento nas áreas urbanas de alguns municípios brasileiros nos períodos chuvosos. Esta questão número 1 vocês irão fazer no caderno, tá? No caderno de geografia. Vocês podem olhar no livro aí, mas vai escrever com suas palavras. Por que é comum acontecer inundações e deslizamento nas áreas urbanas? Tudo bem? Número 2. Agora, leia a tirinha. Vamos lá. Ó. Agora, respire fundo, primo. Professora, de que página? 31, do LD. Respire fundo, primo. Aí, ele respira fundo e tum. O que foi que aconteceu com o seu primo da cidade, Chico? Não sei. Acho que ele estranhou o ar puro. Aí, então, no caso, né? É uma criança que veio da cidade grande e veio para o interior, né? A tirinha faz uma alusão a um problema ambiental urbano. Que problema é esse? Letra B. Quais são as causas e as consequências desse tipo de poluição? Tá? Qual é o tipo de poluição aqui? Poluição atmosférica, sonora, poluição visual, tá? Vocês vão falar aí. Na letra C, vocês irão fazer uma pesquisa, tá? Qual é o nome do negócio? Poluição pelo ar? Eu esqueci o nome. Olha lá no livro, eu não vou dar resposta. Eu tô perguntando aleatoriamente, não é resposta de nada. Não, tá. Então, olha aí no livro que tem o nome das poluições aí. Na letra C, pesquise em livros, revistas ou em sites da internet ações que o governo e a população podem adotar para diminuir a poluição do ar. Registre suas descobertas no caderno e responda. Entre as ações pesquisadas, quais delas são praticadas no município onde você vive? Então, primeiro vocês irão pesquisar quais são as ações que os governos, né, das cidades fazem, que a população podem adotar para diminuir a poluição do ar, tá? E aí vocês vão pesquisar se aqui em Cáceres, né, aqui em Cáceres, se há alguma dessas ações são praticadas aqui em Cáceres. Tudo bem? Diminuir o quê, professora? Oi? Eu não entendi. Professora. Era para pesquisar. Primeiro, ó, na letra C vocês vão pesquisar em qualquer site da internet quais são as ações que o governo e a população podem adotar para diminuir a poluição do ar. Essa é a primeira pergunta, primeira pesquisa.
Depois, vocês vão registrar aí a pesquisa de vocês no caderno e depois vocês vão colocar vão pesquisar aqui se no município de Cáceres há alguma dessas ações praticadas pela população, tá? Se em nossa cidade há alguma ação para evitar a poluição do ar. É isso que vocês vão fazer, tá? Na número 3. Professora, Oi. vai ter P3? Provavelmente não, né? Pessoal, nós já falamos. A P3, Leandro, a P3 é assim, é presença de aula, Ó, presença no Google Forms, Depois eu falo tarefa. sobre isso aí. Vai ser isso a P3. Tchau. É que eu achava que era só Mateus, da vamos terminar a professora atividade de Gilda. hoje. Número 3. Leia o poema visual e responda as questões propostas. Nós temos aqui, ó. Então, isso aqui é um poema visual. Lixo, Professora, a gente já fez isso no 4º ano. tá? Lixo, e dentro da palavrinha lixo tem outra palavrinha aqui, ó. Que palavras Luxo. compõem o Cadê poema? luxo? Letra B. Como você interpreta a organização do poema relacionando as duas palavras? É sua interpretação, tá? Como que foi organizado esse poema em relação a essas duas palavras? Por que será que o autor Professora, trouxe pode colocar a mesma resposta do 4º ano? lixo e luxo? Não, pessoal. Na letra C, você já se questionou sobre o lixo que produz com seus familiares? Que tipo de lixo é gerado durante uma semana? Então, vocês podem fazer uma pesquisa aí, ó, aí durante uma semana. Quais são os lixos que vocês produzem aí e anotar no caderno? Durante uma semana, vocês vão fazer essa pesquisa aí, ó. Qual é o lixo que A gente vai ter tipo ser o repórter do lixo de casa. Isso. E aí vocês vão colocar, ó, que tipo de lixo é gerado durante uma semana. E qual Professora, fralda de cocô conta como lixo? conta e que destino vocês dão a eles? Vocês fazem a coleta seletiva ou não? Separam o lixo? Não? Vai pro lixo. Essa pesquisa aí, vocês serão o detetive do lixo, tá? Uma semana vocês irão fazer essa pesquisa aí. E aí, olha só, você já ouviu falar dos 8 R's da sustentabilidade? Repensar, reduzir, reutilizar, reciclar, recusar, respeitar, responsabilizar-se e repassar. Então, o que vocês vão fazer? Aqui não vai dar para fazer o trabalho em dupla, então vocês vão fazer individual. Vão elaborar cartazes. Um cartaz, tá? Aí não precisa ser, pessoal, um cartaz gigantesco, tá? Vocês vão coletar fotografias e informações, tá? Sobre os 8 R's de sustentabilidade. Então, vocês podem coletar aí, ó, informações e fotografias sobre esses 8 R's. Repensar. Cara, não tá muito pesquisa, você já deu 4 pesquisas hoje e agora com um cartaz. Reciclar e respeitar, tá? Olha só, Matheus, são essas as questões de hoje, tá? Então, olha só, a professora passou a atividade e deixou 2 pesquisas para vocês aí. Foi 2 pesquisas só que eu deixei para vocês, tá? Então, primeiro vocês vão fazer aí, ó. Aliás, 3, né? Uma pesquisa sobre. Mas vocês observem que está tudo interligado, uma pesquisa na outra, tá? Não são coisas aleatórias, totalmente diferentes. São pesquisas que uma vai complementar a outra. Primeiro, vocês vão pesquisar sobre o lixo, né? Sobre as ações, sobre a poluição do ar. Aí, vocês vão pesquisar sobre a coleta de lixo de vocês na sua família. E, por último, vocês irão fazer um cartaz com as ações, com essas ações dos 3 R's, com os 8 R's, né? Entenderam? Sim? Dúvidas? Professora, Oi. Professora, mas eu tô achando muito trabalho.
Não